presente sobre as nossas vidas todos os dias. Quero convidar os irmãos já a abrirem as suas Bíblias na carta aos Hebreus. Você vai perceber que Você vai perceber que durante essa semana, nas devocionais do pastor John Piper, ele já adiantou algumas coisas do que nós vamos falar aqui, até porque ele falou bastante sobre Hebreus, sobre a supremacia de Cristo. Nós estamos chegando. O pastor John Piper, ele usou uma ilustração que eu achei muito interessante. Eu não sei quantos aqui, talvez eu seja um pai negligente, mas eu não sei quantos aqui já perderam o filho no mercado. Já perdeu? Eu perdi as duas filhas. Uma aqui e outra em Londrina, né? A daqui nós encontramos em prantos. Para você ter uma ideia, no tempo em que hoje ali o shopping cidade, né? Esses dias eu fui lá, até me espantei. Falei, meu Deus, tiraram o shopping aqui. Mas no tempo que era o Big lá ainda, para você ter uma ideia. Faz tempo, né? Eu perdi a Giovana lá nesse shopping. A Giovana estava do nosso lado, a gente virou, no instante seguinte, cadê Giovana? Tinha sumido e nós procuramos ela por todo aquele mercado, até que achamos ela em prantos. A Isa nós perdemos em Londrina, na Havan, Centauro, não, na Havan mesmo. Foi Decathlon, não foi nem a Havan nem na Centauro. Na Decathlon de Londrina, mesma coisa. Um segundo você olha para cá, no segundo seguinte, cadê a criança, né? E lá em Londrina nós ficamos ainda mais preocupados, que foi no período em que havia se perdido 2 ou 3 crianças aqui no Brasil, em mercado, as pessoas tinham roubado essas crianças, o coração ficou na boca, pedimos até para fechar a loja, e a Isa estava lá de boa, tranquila lá, né? Um amigo nosso que estava conosco achou. Mas o pastor John Piper, ele usou uma ilustração que me chamou muita atenção, que é a ilustração de uma criança que se perde no mercado, né? No primeiro momento, aquela criança, quando percebe que está sozinha, ela entra em desespero. Eu lembro principalmente da Giovana, que estava aos prantos, desesperada, né? Até que ela nos viu e nós fomos ali falar com ela. Mas aqui na ilustração que ele usa, ele diz que muitas vezes a criança entra em desespero. E essa criança que ele usa na ilustração diz que ela andava pelos corredores do mercado procurando os seus pais, quando de repente ela encontra uma sombra. E aquela sombra tinha a forma da sua mãe. E logo que ela encontra aquela sombra com forma de mulher, a forma da sua mãe, ela já se alegra, ela já abre os olhos em alerta, o coração já começa a ter uma sensação de alívio, até que então, por detrás daquela sombra, depois daquela sombra, ela se depara com a sua mãe. Aí o alívio é completo, aí a alegria é completa, a imagem havia dado uma esperança, a sombra havia dado uma esperança, mas quando ela se encontra com a mãe de braços abertos, aquela esperança não fora frustrada, ela de fato realizou aquilo que ela estava aguardando. Nesse sentido, nós vamos olhar para o texto de hoje, onde o Senhor nos mostra que a lei do passado, a lei que nós recebemos, o primeiro pacto, o pacto de obras, ele também era uma espécie de sombra que apontava para algo que era superior, e que é superior a saber, a pessoa de Cristo. Nesse capítulo aqui, capítulo 8 de Hebreus, o autor, ele nos mostra que o sacerdócio de Cristo, ele é melhor e maior do que os dos antepassados. Ele é melhor e maior do que o sacerdócio levítico, porque ele apresenta uma aliança melhor, uma vez que ele já provou que o seu sacerdócio não é terreno, ele é um sacerdócio celestial. Logo de início nós vemos aqui, vamos estudar um pouco mais à frente, onde o autor diz que Jesus está sentado no tabernáculo perfeito, no tabernáculo de Deus, nos altos dos céus. O sacerdócio levítico ministrava conforme a antiga aliança de Deus com Israel, lá no Sinai. O próprio fato de o Senhor, ao introduzir uma nova aliança, chama aquele sacerdócio de antiga aliança, mostra que aquele sacerdócio ele não era perfeito. Aquele sacerdócio não podia nos conduzir da maneira como nós devíamos conduzir. Hoje foi muito bem dito aqui na nossa escola bíblica que
havia dois pactos, ou um grande pacto subdividido em dois aspectos. No primeiro aspecto, esse pacto ele era voltado para a obediência, onde havia uma lei e o povo precisava obedecer à lei. Lembro-me quando nós pregamos aqui a série sobre os 10 mandamentos, eu até nominei aquela série, eu sou muito ruim de dar nome para série e para sermão, irmãos, né? A minha série em Hebreus, o nome dela é série em Hebreus. Série Timóteo foi série a Timóteo. Mas aquela em específico me veio um nome que eu achei muito interessante, que eram as regras da casa do pai. O pai havia estabelecido normas para que os seus filhos ali habitassem com ele. E os 10 mandamentos são essas normas que se relacionam com o pai, que se relacionam com a família e que se relacionam com todas as outras pessoas. E o pai havia estabelecido, e havia que se ter uma obediência. Anterior a isso, já com Adão, já havia uma normativa. Olha, você vai cuidar do jardim, você vai proteger o jardim, você desfruta de tudo aquilo que há no jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não coma, porque no dia em que você comer dessa árvore, certamente você vai morrer. E o homem optou por esse caminho. Aqui, então, o autor, ele prova que Deus, por conta da falha dos homens em obedecer a sua aliança, estabelece uma nova aliança, a fim de evitar que aqueles leitores continuassem presos a essa aliança da desobediência, que, em certo sentido, ela era inútil. Por que ela era inútil? Porque ela não conseguia promover no coração do homem a fé salvífica. Ela apontava para algo, ela era uma sombra. Aqui ele nos exorta a continuarmos firmes no Senhor, mostrando a supremacia de Cristo sobre todas as coisas. E para nós, irmãos, isso é de suma importância. Às vezes nós olhamos para um texto desse e a gente parece que acentua muito bem o texto. Não, pastor, isso aqui é para o povo hebreu, embora de fato, num contexto imediato, ele tenha sido escrito para um povo hebreu. Isso aqui é para um povo que se converteu do judaísmo, um povo que já tinha uma normativa muito rigorosa de religiosidade e agora estava sendo liberto disso. De fato, é ligado a esse povo, mas ele tem uma ligação direta conosco. Por quê? Porque nós vivemos num mundo profundamente religioso. A gente se engana quando a gente imagina que não há religiosidade, até mesmo no ateísmo. Você pode conversar com a grande parte das pessoas, a grande parte dos seus amigos, perguntando sobre Deus e religiosidade, e eles vão ter um padrão de religiosidade. Aquele padrão judaico, aquele padrão ritualístico, era seguindo aquelas normas da lei. Na verdade, eles escreveram muito mais outras normas ali da lei, colocaram um peso sobre aquilo, mas o padrão ali era profundamente ritualístico. Quem aqui já veio do romanismo, eu vim do romanismo, vai lembrar que também é uma religião profundamente ritualística, onde vai cumprir o seu ritualismo. E outras formas de religião, existe ritualismo também. Às vezes uma vez fala assim, nossa, pastor, eu fui no culto, num culto numa igreja e não tinha liturgia. Eu falei, tinha, você só não percebeu, né? Liturgia não é só quando a gente marca, agora é o momento de contrição, agora é o momento de oração, agora é o momento de louvor, agora é o momento da palavra. Liturgia é aquilo que está acontecendo no culto, é a maneira como eles se expressam liturgicamente. Da mesma forma, hoje nós vivemos num mundo que se manifesta religiosamente de muitas maneiras. E o pior, que uma grande parte dessas maneiras, se não a maior delas, na verdade, a maior parte dessas maneiras, porque só tem uma maneira correta, a maior parte dessas maneiras afastam as pessoas de Deus. Então, esse texto ele tem uma ligação estreita conosco, porque também nós vivemos num mundo que está se afastando de Cristo. Está trocando, ou está querendo trocar aquilo que é essencial, aquilo que é fundamental, a aliança única e verdadeira que Deus fez conosco, nos ligando a Ele pela fé, pelo amor de Cristo Jesus, que perdoou-nos dos nossos pecados, para um outro tipo de ritualismo. Alguns mais light, outros mais pesados, mas, na verdade, nenhum ritualismo pode nos ligar a Deus que não seja Cristo Jesus. Por isso, a importância de nós estudarmos a verdade desse texto no capítulo 8 de Hebreus, falando de Jesus ser o mediador dessa nova aliança. Em primeiro lugar, eu quero destacar com os irmãos que, como mediador dessa nova aliança, Jesus é o sacerdote que está sentado no trono de Deus. O autor começa esse capítulo fazendo uma conclusão acerca dos capítulos anteriores.
Se você for perceber, logo de início ele diz assim: o mais importante é que. Ou seja, de tudo aquilo que ele já havia se expressado, tudo aquilo que ele havia ensinado até então, ele está fazendo aqui um resumão. Já aconteceu com você assim de escola? O professor passa matéria, e a gente sempre faz aquela pergunta: o que vai cair na prova, né? Alguns professores mais maldosos dizem que lágrimas, né, vão cair na prova, e às vezes caem mesmo lágrimas na prova. Aí o professor fala: vamos fazer um resumo, né? No meu tempo tinha muito isso, tinha professores que davam, alguns até meio preguiçosos aqui, né? Tá bom. Mas eles davam um livro, dava para a gente levar para casa. Você faz um resumo e entrega para mim. O que é o resumo? Resumo é o que resta daquilo, é a interpretação mais importante daquilo. É aquilo que nós devemos guardar, é a informação que nós devemos guardar de tudo aquilo que havia sido ensinado. E o autor diz isso aqui, ó: o mais importante é que temos um sumo sacerdote sentado no lugar de honra à direita do trono do Deus majestoso no céu. Ele ministra ali no verdadeiro tabernáculo, o santuário construído pelo Senhor e não por mãos humanas. Ou seja, logo de início, aqui nesse capítulo 8, o autor faz essa pausa para resumir o que foi dito sobre Jesus até então. Ele já havia explicado que Jesus era o novo e sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós vimos isso lá no capítulo 7, no capítulo 6. E diz mais, no capítulo 7, versículo 26, ele fala algo fantástico. Ele diz que Jesus é o sacerdote que nós necessitamos. Ele diz assim: é de um sumo sacerdote como ele que nós necessitamos. E agora o autor passa a afirmar que nós já possuímos esse sacerdote. Olha só, capítulo 7, ele aponta para esse sacerdócio de Jesus, ao padrão de Melquisedeque. Nós já falamos isso em outros sermões. E aqui ele diz, olha, no capítulo 7 ele fala, olha, é assim que a gente precisa. E aqui no capítulo 8 ele diz, é esse que nós recebemos, é esse que nós já temos, é esse que nós possuímos. O nosso sumo sacerdote Jesus já está sentado à destra do Pai, no verdadeiro tabernáculo. Perceba, não é um tabernáculo feito por mãos humanas. Só para a gente relembrar, irmãos, o tabernáculo foi instituído por Deus quando o povo caminhava no deserto, para que marcasse ali a presença de Deus no meio deles. Eles tinham que construir esse tabernáculo de uma forma muito bem descrita, não era de qualquer jeito. Deus havia determinado a forma como o tabernáculo era construído. Inclusive, é mais ou menos por aí onde o povo começa a enroscar a leitura anual da Bíblia, né? Daí ele fala, você vai fazer desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito. E no capítulo posterior fala o quê? E ele fez desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito. É aí que o povo começa a dar aquela enroscada na leitura anual da Bíblia. Depois que passa aí, começa a andar um pouquinho, até chegar ali nos profetas menores, aí também dá outra enroscada. E às vezes ali fica, né? Mas esse ano a gente vai, em nome de Jesus, passar por ali, tá bom? Então o tabernáculo era o lugar que Deus estabeleceu para que o povo se lembrasse que pertencia a Deus, para que o povo cultuasse. Era um símbolo, um sinal de que Deus estava presente com eles no meio do deserto. Esse tabernáculo era construído por mãos humanas, mas aqui Jesus está sentado num tabernáculo superior, no tabernáculo dos céus, o original, o constituído por Deus. De lá, Jesus continua intercedendo por nós, de forma que nós não somos aqueles que buscam se ligar a Ele, mas Ele está nos ligando a Deus, nos apresentando diante do Pai continuamente como justificados e perdoados. E isso para nós é muito importante, porque hoje, irmãos, nós temos uma gama de religiosidades que tentam cooptar nossa mente, nosso coração. Hoje você abre a sua internet, você conecta ouvindo sermões, tem muitos sermões que nos afastam de Deus. Eu ouvi pastor. E assim, esses sermões que afastam de Deus, irmãos, não são apenas de pastores novos, ou dessa nova onda aí do coaching e tudo mais, que quer apresentar um Deus mais levezinho, tal, alguma coisa assim. Mas de alguns pastores vultosos, que já pregaram o verdadeiro evangelho aqui no nosso país. Gente que tinha uma autoridade, gente que tinha uma estirpe, gente de pedigree,
que também está se afastando dessa verdade. Por quê? Está se esquecendo ou está abandonando a verdade de que nós não precisamos de nenhum tipo de religiosidade humana, ou nenhum tipo de aceitação humana que nos leve diante de Deus, e que, diga-se de passagem, a aceitação de Deus por nós não depende da aceitação do povo. E hoje as pessoas estão capitulando a isso. Parece que o evangelho está sendo arrefecido, parece que estão deixando aquela sopa mais rala, para que o mundo nos aceite. Irmãos, o mundo não precisa nos aceitar. Pastor, mas a gente precisa pregar o evangelho. Nós pregamos o evangelho, aí entre o mundo e Deus. Deus que vai fazer a obra. A nossa tarefa é levar o evangelho aos ouvidos. Quem fará descer ao coração é o Senhor. E nós não precisamos nos preocupar com esse resultado. Porque é exatamente quando a gente começa a se preocupar com essa aprovação dos homens e não com a aprovação de Deus, que a gente tem a tendência de se afastar dessa verdade, de que nós já temos um justificador, nós já temos um Cristo, nós não precisamos da aprovação dos outros, o que nós precisamos é da aprovação de Deus, e já obtemos também não pelos nossos méritos, mas pelos méritos daquele que está intercedendo por nós continuamente. Ao mesmo tempo que Jesus é exaltado, aqui nós somos lembrados das limitações dos nossos serviços e do serviço sacerdotal humano. Ali a partir do versículo 3, que nós já lemos, eu quero ressaltar novamente com os irmãos, diz assim: visto que todo sumo sacerdote deve apresentar ofertas e sacrifícios, era necessário que esse sumo sacerdote também apresentasse oferta. E ele fez. Ele apresentou a si mesmo, ele se entregou a si mesmo. O versículo 5 diz: o serviço sacerdotal que eles realizavam era apenas uma representação, uma sombra das coisas celestiais. Perceba o que é dito aqui desse sacerdócio, irmãos. Ele era, na verdade, uma representação, uma figura, uma cópia. Muitas vezes nós somos levados a valorizar as figuras ou as cópias quase como um original. Esses dias eu estava vendo nesses Stories, acho que era o canal History, que roubaram uma pintura famosa lá, eu acho que era do pintor Van Gogh, né? Que era feia, por sinal, a pintura. Muito feia. Mas foi o Van Gogh que fez, né? Se fosse as nossas crianças, nós não daríamos esse valor, mas o Van Gogh fez, então está lá bonito, está pintada lá. E eu sei que aquela tela valia milhões de reais, e roubaram aquela tela. E de repente, do nada, estava a Polícia Federal, o mundo inteiro correndo atrás daquilo, do nada apareceu a tela igual, a mesma moldura. E eles ficaram muito felizes e levaram e colocaram aquela tela no lugar lá. Então, até que foi um especialista que começou a analisar aquela tela e falou: mas olha, o Van Gogh pintou não sei quantos anos atrás, a tinta aqui me parece meio fresca e tal. E foram ver que não era a tela. Era apenas uma representação, uma cópia, igual. Mas ela não tinha valor, porque ela não era a original. Aqui, no caso da antiga aliança, ela era uma cópia. Ela era uma representação. Ela era uma sombra. Ela apontava para algo, mas ela não substituía aquilo que era o fundamental. Jesus veio para cumprir a lei de Deus e nos colocar diante dele. E aqui, irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes nós estamos nos apegando às cópias. Nós muitas vezes nos apegamos à religiosidade. Eu falo para você, é importante que você venha no culto, diga de passagem, quando nós não viemos no culto, nós pecamos, essa é a palavra, porque nós deixamos de atender o chamado, a convocação solene de Deus para que nós prestemos culto a Ele. E essa é uma realidade dura, né? Às vezes a gente não gosta de ouvir isso, mas essa é a verdade, tá? Mas você não é salvo por vir ao culto. Você entende isso? Não é o ato religioso de vir ao culto que nos salva. Nós somos convocados a ler a palavra de Deus, a aprendermos mais sobre Deus, a orarmos ao Senhor, a cantarmos louvores a Deus, mas isso não tem efeito salvífico. E se nós depositarmos o conteúdo da salvação nessas representações humanas, nós vamos falir. É por isso que muita gente deixa as igrejas. Porque eles estão olhando para as pessoas, eles estão olhando para os ritos humanos. E quando algum dos pilares desses ritos desmoronam, a fé daquela pessoa que não estava no original, mas estava na cópia, desmorona.
É como você comprar aí uma cópia de tênis. Eu não vou falar marca, não, que não está fazendo propaganda. Você vai lá e compra aquela cópia de tênis. O original dura anos, a cópia dura quanto? Meses. Parece igualzinho. Você olha e fala, nossa, é muito parecida. A hora que você põe no pé e começa a andar, se for do meu peso, então não dura nem meses, vai se esfacelando. Eu falo que quando a gente é jovem, a gente compra o tênis de marca por causa da marca. Quando a gente é velho, a gente compra a marca pela durabilidade. Né? Eu falei que eu tenho um tênisinho lá que já é da família. Ele está quase na hora de ser doado, mas eu estou esperando, estou quase querendo que ele desintegre. Né? Tem 8 anos comigo e já conhece meu pé. A gente já... Mas por quê? Porque ele é original, ele tem essa durabilidade. Com respeito à aliança de Deus. A aliança original, ela é perpétua. A religiosidade é uma sombra. E aqui o autor de Hebreus está dizendo, gente, deixa eu falar um negócio para vocês, agora a gente já recebeu o original, o perfeito, e nós não podemos trocar Cristo, a salvação em Cristo, por qualquer estilo de religiosidade. Sejam os hebreus que estavam querendo voltar para a fé judaica, sejamos nós, que possamos imaginar trocar uma fé genuína em Cristo por qualquer tipo de expressão de religiosidade. Embora nós não tenhamos o sistema sacerdotal do Antigo Testamento a nos rodear nos nossos dias, há muitas cópias baratas de religiosidade. Há muitas sombras distorcidas de salvação que não são apresentadas da mesma forma como Cristo nos é apresentado. Sombras que vêm diariamente, mas que nos lembram que nós não devemos nos apegar às cópias, porque senão nós vamos nos frustrar. Sombras que não têm eficiência salvífica como Jesus tem. Jesus é o único que tem acesso ao Pai e continua sentado à destra do Todo-Poderoso. Não há nenhum outro. Não há nenhum outro tipo de religião que diga isso, irmãos. Em nenhum lugar do mundo existe uma religião onde Deus entrega o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, depois ressuscita o seu Filho, o exalta, e tem o seu Filho à sua destra, intercedendo por nós, pecadores. Sem que haja exigências. As exigências foram todas cumpridas na cruz. De maneira que nós somos totalmente salvos. Não tem como abandonar a Cristo. E é isso que o autor está dizendo. O nosso sumo sacerdote não está mais dentro dos templos. O sumo sacerdote da igreja não é o pastor. Não existe mais esse sistema sacrificial. Se bem que, esses dias atrás, estava vendo aí o culto de uma igreja, o pessoal fazendo sacrifício de novo na igreja, passando sangue. Verdade. Tem uma lá que até fez uma cópia da cópia. No Antigo Testamento tem o bode expiatório, onde as pessoas confessavam pecado na cabeça do bode e colocavam ele para fora do arraial. Nessa igreja eles inventaram o porco expiatório. Levaram um porquinho lá no púlpito, lá, o povo ia lá, confessava o pecado na cabeça do porco, depois mataram o porco. Jogaram ele da ponte Rio-Niterói. Jogaram. Se o Ibama pega um negócio desse, dá até dor de cabeça. Mas as pessoas estão querendo recosturar o véu. Só que a gente às vezes não percebe que essa recostura não é apenas na volta desse ritualismo judaico. A recostura se faz quando nós colocamos qualquer tipo de ritualismo no lugar de Cristo Jesus. O nosso sumo sacerdote já está sentado no trono do Pai, intercedendo por nós. Ele é o autor da nova aliança. E é exatamente isso que nós vamos ver em segundo lugar. Que como mediador dessa nova aliança, Jesus é o sacerdote que nos liga a Deus. Ele é esse mediador. Olha o que nos diz o versículo 6. Agora, porém, Jesus, nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério superior, pois ele é o mediador de uma aliança superior, baseada em promessas superiores. Perceba o que o autor está dizendo. Jesus é o mediador da nova aliança e das suas promessas. Presta atenção nesse termo mediador. O que é um mediador? É aquele pelo meio de que, ou é aquele por meio de quem foi instituída essa nova aliança. É o caminho, é a única maneira pela qual essa aliança vem.
Sem Jesus, nós continuaríamos presos à aliança da lei, à aliança das obras, cuja exigência era a obediência absoluta e cuja penalidade para a falha na obediência era a morte. Os profetas nos dizem: a alma que pecar, essa vai morrer. O próprio Deus nos diz: se você comer daquilo que eu não mandei, ou se você pecar, se você desobedecer, você vai morrer. As Escrituras nos afirmam qual é o salário do pecado: a morte. Já falamos aqui várias vezes sobre salário. Salário entende-se por justa paga, o pagamento justo por aquilo que você fez. Se é o pecado, é a morte. Mas Jesus veio intermediar um novo pacto, veio intermediar uma nova aliança. A ideia bíblica de mediador indica um intermediário forense, que representa dois litigantes, cujo trabalho consiste em estabelecer um novo relacionamento entre os dois. No primeiro pacto, havia um padrão. Deus deu a lei, havia bênçãos pela obediência da lei. Nós vamos ler isso muito bem claro em Deuteronômio. Olha, se me obedecerem, vocês vão receber tudo de bênção aqui. Mas se desobedecerem, a coisa é mais complicada para vocês. Havia um pacto, um acordo estabelecido, de duas partes. Deus cumpriu a parte dele, mas a outra parte cumpriu? Não cumpriu. Então Jesus vem mediar um novo pacto. Qual é o pacto? Deus continua fazendo as mesmas exigências. Veja bem, Jesus não veio para mudar Deus, tá? Tem gente que imagina: agora com Jesus Deus ficou mais light, mais bonzinho. As exigências são as mesmas. Só que Jesus assumiu a responsabilidade da outra parte. Quem aqui já teve já teve a experiência de passar por contrato de aluguel? Né? O que você faz? Você vai contratar um aluguel, a imobiliária vai falar: você precisa cumprir isso, a casa nós estamos te entregando desse jeito, você precisa devolver a casa assim, os valores do aluguel mensal são esse, você precisa pagar. Mas ela confia totalmente em você? Você apresenta seus documentos, tudo ali, não importa se você tem R$1 ou R$100.000 em caixa. Ela vai pedir o quê? Um fiador. Quem é o fiador? É aquele que ficará responsável pelos seus pagamentos, caso você não cumpra. É aquele que fica responsável pela sua parte. Diga de passagem, o fiador não pode ser qualquer um. Aqui em Maringá, então, acho que tem que ter 2 imóveis. Quando não pede 2 fiadores, e por aí vai. Mas a ideia é essa, de garantia do acordo. Jesus é o meio pelo qual o Senhor firma uma aliança e ele se torna o fiador. Se eles não cumprirem, eu cumpro. Se eles não obedecerem, eu obedeço. Se eles não pagarem, eu pago. É por isso que aquela última frase de Jesus, a última palavra, tão linda, né, que a gente costuma estudar mais na Páscoa, né, o tetelestai, está pago, completamente pago. É por isso que Jesus disse: todo o preço do pecado eu paguei na cruz. Moisés era o mediador da primeira aliança. E como Moisés foi o mediador? Trazendo para o povo a lei. Moisés subiu no Sinai, o Senhor escreveu com seus dedos as leis nas tábuas da aliança. Moisés desceu e apresentou essa lei para o seu povo. E o povo oferecia sacrifícios pelos pecados inclusive dos sacerdotes. Mas Cristo é um mediador diferente de Moisés. Moisés é a sombra, apontava para Cristo. Moisés é a sombra da mãe da criança do mercado. Você olhava para aquilo e falou: vem algo melhor aí. Cristo é o que estava por detrás de Moisés. Cristo é um mediador perfeito de uma nova aliança, onde Ele mesmo cumpre toda a lei. E Ele mesmo se oferece como sacrifício para expiar o pecado de uma vez por todas. De maneira que não precisamos mais ficar apresentando sacrifício. Na lei de Moisés, continuamente, o sumo sacerdote precisava se apresentar diante de Deus, oferecendo os sacrifícios do povo, didaticamente. Às vezes a gente pergunta: por que o povo tinha que oferecer lá o carneiro, o novilho, a pomba, a farinha, o que ele tivesse ali?
didaticamente para eles perceberem que eles eram pecadores. E Deus estabelece uma nova aliança através de Cristo. E o que é aliança, irmãos? Aliança é um pacto. É esse acordo solene, firmado entre duas partes, com promessas e obrigações. Na antiga aliança exigia-se obediência. Na nova aliança, a obediência foi cumprida por Jesus. E nós recebemos os benefícios da obediência de Jesus pela fé. É por isso que nós falamos da graça, somos salvos pela graça mediante a fé. Que nós entendemos, nós reconhecemos que Jesus cumpriu todas as exigências da lei. E agora nós recebemos os seus méritos pela fé. E pela fé somente. A antiga aliança exigia obediência e o povo estava em falta por não conseguir obedecer. A nova aliança exige única e exclusivamente fé para aceitar os méritos de Cristo. Essa nova aliança é superior, porque ela não foi instituída como lei apenas, mas como juramento. Lá no capítulo 7, 22 nos diz isso. Agora ela é portadora de promessas superiores. Nesse sentido, o ministério de Jesus, no qual está fundamentado essa nova aliança, também é um ministério superior. Veja bem, a antiga aliança, a aliança da lei, ela não era salvífica. Perceba isso. A antiga aliança não era salvífica, mas era preparatória. Ela apontava para a salvação. Ela serviu para nos convencer que nós somos pecadores e que precisamos de um Salvador. O apóstolo Paulo diz isso. De modo que a lei é boa, porque por causa da lei eu vejo que eu sou o quê? Pecador. A lei me mostra que eu sou pecador. Eu olho para a lei e vejo quais são os preceitos estabelecidos por Deus nessa lei, e olho para a minha vida e começo a fazer ali um check-in, sabe? Vamos lá. Começa ali nos 10 mandamentos. Mandamento 1, mandamento 2, mandamento 3. Vai enroscando daí para frente. Né? Aí eu penso mal do meu irmão, falo assim, enrosquei. E a Bíblia diz que quem erra em uma vírgula, um tio da lei, está pecando em toda a lei. Então eu olho para aquela lei, olho para a minha vida, e eu percebo que eu estou aquém dos padrões de Deus. Eu percebo que eu sou pecador e que eu quebro essa lei continuamente. Então, a antiga lei, ela era preparatória para essa nova lei. A antiga lei funcionava mais ou menos como um ultrassom, uma tomografia computadorizada, que ela te mostra a doença, ela te mostra ali onde está o tumor, mas ela não trata. Ela indica o que está de errado, mas precisa de um bisturi, de um médico para tratar. A antiga lei é mais ou menos como um construtor que chega com um prumo na parede para aferir. Aqui ele vai achar um monte de parede torta, né? Para aferir a parede. E aquele prumo diz se a parede está reta ou torta, mas o prumo não endireita a parede. Ele aponta para o erro que está aqui naquela parede. A antiga lei é como uma lanterna que ilumina uma pedra gigante no meio do caminho, na escuridão, mas não retira a pedra do meio do caminho. Lá em Gálatas 3, 24, o apóstolo Paulo diz que a lei funciona como um aio, né? Aio significa um guardião, um tutor, um pedagogo, um instrutor, um guia. Então a lei é esse guia que nos pega pelos braços e nos leva a Cristo. Nos aponta a obediência perfeita, o mérito perfeito em Cristo Jesus. Por isso, uma nova aliança. Olha aí na sua Bíblia, no texto que nós estamos lendo, ali no versículo 8, a parte final, onde o Senhor diz da promessa, lá em Jeremias, capítulo 31, que foi lido hoje também aqui na escola dominical. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Uma nova aliança. A lei mostra que nós somos pecadores de forma condenatoriamente. Mas a nova aliança retira o pecado pelo fato de o testador ser também o fiador que entregou a vida para nos salvar, a saber, Cristo Jesus. Então nós não podemos abandoná-lo.
E é isso que o autor de Hebreus está querendo daqueles irmãos. Você consegue perceber, irmãos, que como pela lei, pelo ritualismo ou pela religiosidade em si, nós não podemos ser salvos? Você consegue perceber isso? Você consegue perceber que tudo isso é sombra, que tudo isso é uma cópia, que tudo isso aponta para algo superior, algo mais excelente, para algo perfeito, para Jesus? O que nós precisamos é estar debaixo dessa nova aliança, onde, em vez de seguidores e súditos apenas, nós somos feitos filhos, por intermédio de Cristo Jesus. Isso porque Deus reservou para nós em Cristo toda sorte de bênçãos e promessas superiores, que vão além das promessas da antiga lei. Então perceba, irmãos, nós já vimos aqui que Jesus é esse mediador, ele é o mais importante, que o autor queria que nós guardássemos na nossa mente. Jesus é o que tem de mais importante, porque ele está sentado no trono de Deus, e ele é o único caminho, ele é aquele que estabeleceu essa nova aliança, e ele é o fiador dela. Se a gente não pagar, e como a gente não vai conseguir pagar, ele pagou, totalmente pago. E agora, para a gente terminar, eu quero falar um pouquinho sobre o conteúdo dessa aliança que nos veio por intermédio de Cristo. E olha o que nos diz a partir dos versículos 10, do versículo 10 até o versículo 12. E esta é a nova aliança que farei com o meu povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não será necessário ensinarem a seus vizinhos e a seus parentes, dizendo: você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão. E eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Irmãos, que coisa maravilhosa, que coisa linda o conteúdo dessa nova aliança que nos foi dado por meio de Cristo Jesus. A primeira aliança, obedeça. Não obedecendo, morte. Na segunda aliança, eu vou colocar a lei no coração de vocês. Esse trecho aqui, do versículo 9 até o versículo 12, é a maior citação do Antigo Testamento feita em todo o Novo Testamento. O Novo Testamento ele está crivado de citações do Antigo Testamento. Várias passagens. Você vai encontrar muito disso nos Evangelhos. Você vai encontrar o apóstolo Paulo lidando isso de maneira espetacular na carta aos Romanos. Você vai encontrar nas cartas pastorais, sendo levadas para a igreja, falando, citando o Antigo Testamento. Pedro faz isso também muito bem e muitas vezes. Mas aqui, em nenhum outro texto do Novo Testamento, nós encontramos uma citação tão longa quanto a que faz aqui o autor dos Hebreus. É claro que havia um motivo, já falamos aqui do contexto. O autor de Hebreus está falando para irmãos que se converteram do judaísmo. Então, o tempo todo ele fica ali os lembrando das coisas da lei. Mas essa é a maior citação de todo o Novo Testamento, de um texto do Antigo Testamento. E é a citação literal do profeta Jeremias, no seu capítulo 31, do versículo 31 até o 34. Estudamos ele hoje pela manhã na escola dominical. Um texto no qual o povo estava no cativeiro, sendo castigado por Deus pela sua desobediência. E isso para mostrar a grande misericórdia de Deus para com o seu povo. Ou seja, essa citação, ela é feita para que o povo se lembrasse que quando ele estava cativo, Deus havia lhes feito uma promessa de estabelecer uma nova aliança, porque aquela aliança não tinha sido boa para eles, não no sentido que havia falha na aliança, mas falha na obediência deles. Eles estavam no meio do cativeiro, é mais ou menos como quando nós temos que repreender os nossos filhos, e de vez em quando a gente precisa passar por isso, né? Tem muitos pais e mães que se ressentem muito disso. Talvez eu seja um pai muito mau, porque eu não me ressinto das vezes que eu tenho que corrigir. Hoje as meninas estão grandes, precisam menos correção. Mas quando elas eram pequenininhas, eu não era aquele pai que me ressentia de ir lá dar uma varada. Não, eu fazia isso com muita tranquilidade e paz no coração. Eu acho que elas não tinham essa mesma paz, mas eu estava repleto
da paz do Senhor, sabe? De maneira que o choro delas não mexia assim comigo, não nesse sentido, né? Minha preocupação era no limite, né? Lembro-me que até uma vez que eu fui corrigir a Paulinha, tem a Paula maior, a Paula menor, né? Eu fui corrigir a Paulinha e eu dei a varadinha nela lá e depois ela olhou e falou, o que você fez? Me falou, eu fiz, não, eu falei, fiz, não, foi você quem fez isso. Eu falei, não, pai, tenho certeza que foi você. Eu falei, não, e eu tenho certeza que foi você. Né? Daí, conversando com ela, eu falei, sabe por que você apanhou, minha filha? Porque você quis. Daí ela olhou para mim e falou, pai, eu tenho certeza que eu não quis apanhar. Eu tive que provar que ela teve certeza que ela quis apanhar. E como eu provei? Havia uma ordem estabelecida. Se você obedecer essa ordem, não há castigo. Mas você, peremptoriamente, várias vezes, desobedeceu essa ordem. 1, 2, 3 vezes. A ponto de que a única forma de te corrigir por essa ordem fosse aplicando um castigo. Deus fez isso com a lei. O povo estava no meio do cativeiro e Deus estava lembrando eles, está vendo? Vocês são desobedientes. Eu vou ter que fazer um novo meio. E é assim com os nossos filhos também, quando eles amadurecem. Nós vamos ensinando, a ponto que ele não precisa mais dessa repreensão. Ele vai precisar de outras repreensões. Mas o nosso querer é que a lei de Deus e os ensinamentos estejam no coração dos nossos filhos. É o que Deus queria. E Deus estabelece isso. O povo estava ali sendo castigado e Deus diz, eu vou fazer uma nova aliança. Embora o mandamento fosse santo, justo e bom, conforme nos diz Romanos 7, versículo 12, ele não podia por si mesmo capacitar o povo para a obediência. Isso nós vemos no capítulo 7, versículos 18 e 19. Se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, no capítulo anterior, eu vou ler na revista atualizada, diz assim, portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E, por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos achegamos a Deus. A lei apontava os pecados, mas ela não conseguia fazer o povo ser obediente. E é nessa citação de Jeremias que nós vemos Deus fazendo uma promessa, tornando isso evidente. Quando Deus prometeu uma nova aliança através de Jeremias, ele estava dizendo que a primeira aliança com Israel, lá no Sinai, seria substituída, uma vez que uma das partes do pacto jamais conseguiria manter-se em fidelidade. É por isso que depois nós vemos, a palavra do Senhor diz que, mesmo que fomos infiéis, Deus continua fiel, e Deus se manteve fiel. As exigências dessa nova aliança não mudaram, mas Deus aceitou, ou melhor, ele ofereceu um fiador para pagar pela culpa. Outro detalhe muito importante é que enquanto a velha aliança era restrita ao Israel étnico, aquele que foi tirado lá em Abraão, foi chamado em Abraão, caminhou, depois foi tirado do Egito, aquela história toda. Essa nova aliança é estendida a todo povo, toda tribo, toda língua, toda nação. Uma aliança que nos constituiu, eu e você, como sacerdotes, diretos diante de Deus por meio de Cristo. Agora nós não precisamos de um sistema religioso para nos achegar a Deus, nós o fazemos por meio de Cristo. Cristo inaugurou um novo e vivo caminho, pelo qual nós podemos acessar a Deus sem mais sacrifícios, porque Jesus é o sacrifício perfeito. Todo sacrifício já foi feito. Todo castigo foi aplicado. E diz mais, olha os efeitos dessa lei, o resultado dessa lei, o conteúdo dessa nova aliança, da lei não, dessa nova aliança estabelecida em nós. Diz assim o texto, a lei estará na mente e no coração. Olha ali. Esta é a nova aliança que farei com o meu povo depois daqueles dias. Porei as minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Não mais em tábuas de lei. Seremos lembrados pelo próprio Deus. Deus imprimirá essa lei nos nossos corações. Só Deus pode fazer isso.
Ninguém mais. Não é uma lei externa ou um ritualismo, mas uma lei interna, fruto de contrição, de adoração genuína, fruto de conversão, fruto de um toque especial de Deus. Diferente dos sacrifícios da lei do Antigo Testamento, a morte de Cristo agora purifica a nossa consciência. Lá no capítulo 9, a partir do versículo 9 ao 14, nós veremos mais isso. Para que nós façamos a vontade de Deus. A lei está aqui. A lei está aqui. Porque Deus escreveu em nós. Diz mais. Nós nos tornaremos Israel espiritual de Deus. Eu e você, mesmo não sendo Israel étnico, muitos de nós jamais vai pisar em Jerusalém. Hoje ninguém mais quer também, né? Enquanto aquela guerra lá foi, pastor, quem sabe um outro dia, né? Muitos de nós não pisaremos ali. Não temos a consanguinidade com essas pessoas. Mas fomos eleitos em Cristo, Israel espiritual de Deus. Agora nós somos o povo de Deus. Eu e você. Gente de toda raça, tribo, língua e nação. Outro aspecto dessa nova aliança. Agora nós temos o conhecimento direto de Deus. Irmãos, isso é uma bênção. E às vezes nós interpretamos esse texto de maneira complicada. Debaixo da lei, o acesso à presença de Deus era limitado. Era pelos rituais. Mas agora, todos que se achegarem a Deus por intermédio de Cristo, podem aprender de Deus. Tem acesso a Deus. Desde o mais simples ao mais inteligente. Desde o menos estudado ao mais estudado, Deus se revela aos nossos corações, de maneira que a ideia de que nós não precisaremos ensinar, não é que você não vai precisar falar, é que o próprio Deus vai aplicar a verdade nos corações de maneira direta. E por fim, a maior bênção dessa nova aliança é que nós somos perdoados completamente dos nossos pecados. Diferente dos repetidos sacrifícios da lei, que foram uma lembrança anual dos nossos pecados, todo ano o sacerdote tinha que ir lá oferecer sacrifício. Quando Jesus ofereceu-se a si mesmo na cruz do Calvário, ele trouxe perdão, santidade e perfeição de uma vez por todas. Não precisamos mais de sacrifício. Só Deus pode fazer isso. Nós não estamos falando de um perdão momentâneo e circunstancial. Não é aquele perdão só quando a gente se arrepende, chega diante dele, ou diante de uma circunstância específica. Nós estamos falando de um perdão completo, de um perdão permanente, onde nós somos apresentados constantemente diante de Deus como justificados, perdoados. Já não há condenação para nós. Cristo pagou na cruz do Calvário. Nessa nova aliança, nós somos perdoados completamente, é o que nos diz no versículo 12, de maneira muito linda. E eu perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. A ideia de não se lembrar não é que Deus vai ter amnésia, viu, irmão? Vai dar apagou. A ideia de que todas as vezes que Deus nos olhar, né? Eu sei que é ruim para a gente essa ideia de temporal, e pensa que Deus deixa de olhar ou volta a olhar em algum momento, mas é que diante de Deus, os nossos pecados estão todos perdoados, porque Deus nos vê por intermédio de Cristo Jesus. Nós somos perdoados por Ele. Isso é justificação. Isso é um ato jurídico e legal, onde Deus condena todos os nossos pecados, do passado, do presente e do futuro, de uma vez por todas, no seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Aleluia. Meus irmãos, pela graça de Cristo, eu e você estamos debaixo dessa nova aliança, que foi inaugurada em Jesus, o Verbo de Deus encarnado. Nós não estamos debaixo dos pesos da lei, mas estamos libertos pelas implicações da graça. Não há nada superior nessa vida. Cristo é o que há de melhor para nós. Ele é o mediador dessa nova e perfeita aliança. E nós que estamos aí às portas do Natal, devemos nos lembrar de que muito mais do que um bebê numa manjedoura, é o Salvador, o mediador dessa nova aliança que veio em meu favor e em seu favor. Diante daquilo que nós vimos até aqui, nós não podemos nos afastar de Jesus e dessa nova aliança. 3 motivos. Porque Jesus é o sacerdote que eu e você precisamos. Não precisa mais nada, irmãos.
Cristo conquistou tudo por nós e nós fomos conquistados por Ele. Ele continua eternamente diante do Pai intercedendo. Não há um único momento em que sejamos declarados injustos, porque Jesus nos justifica pelo seu sacrifício vicário. Segundo, em Jesus nós recebemos essa nova aliança. Ela não foi conquistada por nós. Ficamos livres das exigências da religiosidade e do rigor do castigo da lei. Agora nós recebemos salvação pela graça, mediante a fé somente. De forma que, mesmo que falhemos, o sacrifício perfeito de Jesus nos purifica de todo pecado. E por fim, não podemos nos afastar de Jesus, porque em Jesus nós recebemos a promessa do perdão, totalmente pago, completamente inocentes. Cristo cumpriu a lei e os seus méritos são lançados sobre nós, de maneira que nós fomos alcançados e nos tornamos filhos amados do Pai. Fomos perdoados e incluídos na família da fé. Não precisamos de imitações, não precisamos de sombra, não precisamos de cópia. Não podemos nos satisfazer com isso. Devemos nos apegar a Cristo e em Cristo somente, hoje e todos os dias. Amém? Quero orar com você. Obrigado, Deus, pela tua palavra nessa manhã. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz do Calvário e por sabermos que o Senhor é o sacerdote perfeito. Seu sacrifício foi suficiente e é eficiente sobre nós. Te louvamos por isso. E clamamos, Senhor, que a tua graça esteja sobre nós. Que o Senhor nos dê a conhecer a tua vontade, a tua verdade. Que em nome do Salvador Jesus, a misericórdia do Senhor se renove sobre nós e seja aplicada sobre as nossas vidas e o nosso coração, Senhor, na tua bondade, todos os dias. Eu lhe peço isso, Senhor, em nome do teu Filho Jesus, em nome do nosso Salvador.